Olá, sejam bem-vindos à nossa, acho que é 10ª aula do nosso estudo do livro de Tiago. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 dos versos 13 a 17, o capítulo 5 dos versos 1 a 6. Ao invés de fazer uma live, hoje eu estou fazendo um vídeo, justamente porque a minha filha não tá dormindo tão bem ultimamente, como eu já tinha falado para vocês, e eu não quis arriscar começar uma live e ela chorar no meio da live e eu ter que parar. Então, pelo menos fazendo dessa maneira, a gente consegue ter a nossa aula e eu consigo fazer em pedaços, conforme ela for dormindo, eu vou fazendo. E aí, se eu precisar, eu edito tudo junto. Mas a ideia é a mesma, apenas não temos a interação aí de vocês ao vivo. Mas vamos ler, então, Tiago 4, de 13 a 17 e 5, de 1 a 6. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem e não o faz, nisso está pecando. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. E a vossa ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dias de matança. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Bom, o motivo por qual eu escolhi juntar essas duas passagens é justamente porque ambas falam da questão das riquezas, ambas falam justamente com aqueles que têm riquezas, com os ricos, né? De acordo com os comentários bíblicos que eu li, o capítulo 4 está falando sobre os cristãos que tinham mais dinheiro, e o capítulo 5 sobre os não cristãos que eram ricos. É assim que eles leram essa questão. Você pode perceber que as duas passagens começam com atendei agora. Ali no verso 13, atendei agora aos que dizeis, e no verso 1 do capítulo 5, atendei agora ricos. Então é como se ele estivesse fazendo esses dois alertas para esses dois grupos de pessoas, e ele começa da mesma maneira, dizendo atender agora, ou seja, ouvir aquilo que eu vou falar, porque é algo sério e é algo que vocês precisam ouvir. Quando a gente vê ali, do 13 ao 17, ele falando com cristãos, a gente pode entender que as riquezas, elas testam a nossa fé. Lembra que a gente falou que Deus, ele testa a nossa fé, enquanto que o inimigo tenta a nossa fé. O inimigo tenta a nossa fé, traz tentações com o objetivo de nos fazer cair, e Deus testa a nossa fé com o objetivo de nos refinar e nos santificar, nos fazer mais como Cristo. Então, as riquezas, para os salvos, ela testa a nossa fé. É uma maneira de Deus testar se a nossa fé está de fato nele ou não. Muitas pessoas vão achar que o cristão ser rico é incompatível. A gente vê próprio Jesus falando, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um cristão ou um rico entrar no reino dos céus. Entretanto, não é pecado uma pessoa ser rica. A gente não vê isso na Bíblia, que seja pecado uma pessoa ser rica. O que é pecado é você ser governado pelas suas riquezas. Lembra que Jesus falou, é impossível você servir dois senhores? Ele estava falando justamente de riquezas. Ele fala, é impossível você servir a Deus e a Baal. Então, não é pecado um cristão ser rico, é apenas pecado que ele seja dominado pela riqueza. Da mesma forma que não é pecado alguém ser atraente, por exemplo, mas é pecado se ele for dominado pela sua aparência física e usar a sua aparência física para o mal, ao invés de usá-la para o bem. Tudo que nós temos deve ser usado para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Então, as riquezas não são uma exceção a isso.
Se você for pensar, eu li um livro do autor norte-americano chamado David Platt. Ele tem alguns livros em português, eu acredito. Mas ele tem um livro chamado Radical, que é sobre como a gente pode viver nesse mundo de forma radical para o reino. E é um livro muito importante e que me convenceu de muitos pecados. E ele diz ali que se você tem esgoto, se você tem água tratada, se você tem um banheiro dentro da sua casa, se você tem comida suficiente para passar o dia, se você tem um teto sobre a sua cabeça que te protege do frio e do calor, você é considerado rico no mundo. Porque se você for fazer uma comparação, o 1% do mundo tem esse tipo de coisa, muita gente no mundo não tem. Então, se a gente for pensar na nossa realidade, ainda que nós não sejamos milionários, ainda que nossa vida não seja luxuosa, o fato de nós termos essas necessidades básicas supridas faz de nós, de certa forma, ricos. Então, tudo isso que o Tiago está falando aqui pode vir, sim, de encontro à nossa realidade. E o que ele está falando? Ele está falando, olha, os ricos, ou as pessoas que têm dinheiro, as pessoas de negócios, elas não estão pecando porque elas estão fazendo isso, de ir a uma cidade, passar um ano, negociar, ter lucro. Nada disso é pecado em si mesmo. O pecado estava em eles não reconhecerem Deus nas suas decisões de negócio. Ele está dizendo, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Ele está trazendo uma realidade de que essas pessoas, elas são apenas neblina, que como um instante se dissipa e passa. Ele está tirando isso do Salmo 39, a gente vai olhar. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, não é errado que você faça essas transações, esses negócios, esses lucros. É errado que você não peça o direcionamento de Deus acerca disso, e é errado que você haja como se você tivesse controle da sua própria vida. Então você fala, eu vou fazer X, Y, eu vou fazer X, Y, ao invés de reconhecer que, se Deus quiser, se Deus permitir, você vai fazer X e Y. Vamos lá para o Salmo 39, 5, que é da onde está saindo essa ideia de que nós somos como a erva que se dissipa. Salmo 39, versos 5 e 6. Diz o seguinte: Deixa aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então é essa ideia de que todos esses planos que nós temos aqui na Terra, todos esses tesouros que nós estamos acumulando, eles vão virar traça. Nós não levamos nada disso para a eternidade. Então, não é errado fazer esses planos desde que nós reconheçamos que nada disso de fato importa, nada disso é a base da nossa vida e que nós precisamos do direcionamento de Deus para fazer essas coisas. Ele vai dizer, em vez disso, ao invés de vocês pensarem na arrogância, é isso que jactância significa, né? Uma palavra que eu tive que procurar no dicionário. É esse contar vantagem, essa arrogância de achar que nós temos o controle da nossa vida. Ele diz, ao invés dessa arrogância, devias dizer, no verso 15, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso e aquilo. Eu tenho um pastor aqui na minha igreja local que toda vez que você fala para ele, eu te vejo amanhã, ou amanhã a gente se vê, ele fala, se Deus quiser, a gente faz. Então, ele meio que leva esses versos muito a sério, em tudo ele sempre fala, se Deus quiser, Deus é assim permitindo e tudo mais. Não quer dizer que tudo que nós falamos, nós precisamos falar isso. Amanhã é meu aniversário, se Deus assim permitir, entendeu? Mas é ter essa noção no coração, esse sentimento no coração de que nós reconhecemos que tudo que acontece na nossa vida é caso Deus queira. E nós vivemos sob essa certeza de que Deus comanda a nossa vida, que ainda que o coração do homem faça planos, do Senhor vem a resposta dos lábios, né? Que tá lá em Provérbios. Se a gente for para Lucas, no capítulo 12, a gente vai ver ali quando Jesus contou a história de um homem avarento. Lucas, no capítulo 12, versos 16 a 21, diz o seguinte: Jesus lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Ou seja, ele estava fazendo planos para juntar mais riqueza. Então direi à minha alma:
Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regalte. Ou seja, ele estava seguro de que ele tinha agora uma vida que ia ser fácil por vários anos. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então são sérias as palavras de Cristo. Ele está falando é errado em tesourar? Não. Ele está falando é errado em tesourar para si mesmo, sem reconhecer Deus na sua vida, sem ser rico para com Deus, conforme ele está dizendo aqui. Então é essa a ideia aqui da riqueza com o crente. Não é errado o crente ser rico, é errado o crente usar suas riquezas para si mesmo e não criar riquezas com Deus. E aí ele vai dizer que toda jactância semelhante a essa é maligna. E aí ele diz no final: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É aquilo que a gente chama de pecado por omissão. Se você for comigo para Lucas, no capítulo 12 de novo, acabei de abrir lá, mas agora no verso 47, a gente vai ver Jesus falando dessa questão do pecado por omissão. Ele diz: aquele servo, porém, ele estava contando uma parábola, a parábola do servo vigilante, e ele termina dizendo: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Porque aquele que foi muito dado, muito lhe será exigido, é aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então o que ele está dizendo é o seguinte: se você sabe a vontade de Deus e você não a faz, você está pecando, pecado por omissão. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. E aí o que ele está dizendo aqui? Nós devemos perguntar para Deus o que é que a gente deve fazer com o nosso dinheiro. E muitos cristãos não perguntam para Deus o que fazer com o dinheiro porque eles sabem ou eles temem que Deus vai mandar que eles compartilhem. Essa é a realidade dos salvos, deve ser a realidade dos salvos. A gente vê em Atos, a igreja primitiva, que eles juntavam tudo que eles todos tinham e dividiam. Então não era uma questão de um socialismo ali. Mas é como os crentes devem viver. Se eu tenho mais e meu irmão tem menos, então eu preciso dar para meu irmão. Lembra que lá atrás, no capítulo 2, na fé sem obras, Tiago estava falando: se você vê o seu irmão passando fome, passando necessidade, e você ora por ele sem agir, sem compartilhar daquilo que você tem, a tua fé é morta. Então aqui é essa mesma ideia. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então, se nós temos as nossas riquezas, e nós temos, porque como eu disse, se nós temos todas essas coisas básicas, nós somos ricos, se nós temos o suficiente para compartilhar com os nossos irmãos e nós não fazemos, nisso nós estamos pecando, é pecado por omissão. Então, ao contrário dos ricos não crentes, que ele vai começar a falar agora a partir do capítulo 5, que estavam diretamente matando as pessoas por causa da riqueza, os crentes não estavam matando, mas eles estavam pecando a si mesmo, por não reconhecerem Deus em seus planos, por não usarem suas riquezas, seus bens, para a glória de Deus e para o bem do outro. É isso que ele está falando aqui nessa parte. Tá vendo por que eu resolvi não fazer a live? Eu tô gravando essa parte 2 2 horas depois da parte 1. Mas vamos lá. Agora a gente vai falar do capítulo 5, dos versos de 1 a 6. Ele começa, então, como eu já tinha falado para vocês, ele tá falando agora com os ricos que não são cristãos. E aí ele vai dizer: chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Então aqui ele está usando uma voz profética e ele está não só os advertindo, como ele fez com os ricos cristãos ali dos versos 13 a 17, mas ele está anunciando o juízo. Ele está condenando, ele está dizendo: as vossas desventuras vos sobrevirão. E aí mais pra frente vocês vão ver as coisas terríveis que eles estavam fazendo, e que parecia que ninguém estava vendo, e parecia que eles iam sair impunes dessas coisas que eles estavam fazendo. E Tiago está dizendo: não, as vossas desventuras vos sobrevirão, a condenação virá. E aí ele vai listar algumas coisas. Ele vai dizer: as suas riquezas estão corruptas, as suas roupas são comidas de traça, o seu ouro e a sua prata são gastos e com ferrugem, e a ferrugem será testemunha contra vós. Então é uma linguagem super até poética, né? Até muito bem escrita, bem feita. E aqui ele está dizendo que a própria ferrugem será testemunha diante de Deus daquilo que eles estão fazendo. E ele está dizendo que ela há de devorar como fogo as vossas carnes. E aqui talvez seja uma alusão ao inferno que ele está fazendo, essa questão do fogo, que, a condenação virá sobre eles. E aí
Ele está falando tesouros acumulastes nos últimos dias. Isso nos lembra muito, lembra que eu falo sempre que Tiago trazia muito da linguagem de Jesus e trazia muito dos ensinamentos de Jesus. E aqui ele está possivelmente fazendo uma alusão ao ensinamento que Jesus fez lá em Mateus 6 acerca do tesouro, que ele vai dizer que nós devemos juntar os nossos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não os corrompem. E aqui ele está fazendo uma alusão a isso, falando da ferrugem e falando que esse tesouro que eles estavam juntando aqui e não nos céus estava ficando enferrujada e que a própria ferrugem seria testemunha contra vós, contra eles, né? E aí ele vai dizer o que é que eles estão fazendo, então, que garantiu tão grande condenação. Ele diz, o salário dos trabalhadores que ceifaram nos vossos campos está sendo retido e o clamor dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. No Antigo Testamento, lá na lei mosaica, era ordenado que os trabalhadores fossem pagos, que os ceifeiros fossem pagos toda noite. Então, os donos das searas, eles tinham que pagar os ceifeiros toda noite pelo trabalho que eles faziam. E aqui está dizendo que eles não estavam fazendo isso, eles não estavam pagando esses ceifeiros, ou seja, eles estavam quebrando a lei de Deus, quebrando a lei que Deus já tinha estabelecido, ainda que eles não fossem salvos, né? E ele vai dizer que o clamor deles, que talvez no sentido de corte da lei humana, eles não estavam recebendo nenhum tipo de punição, mas que o clamor deles, dessas pessoas que estavam sendo vitimizadas, chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E para mim isso é muito bonito, porque eu fico pensando quantos clamores de pessoas que são vitimizadas nessa terra e que não recebem justiça aqui estão chegando aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Essa linguagem Senhor dos Exércitos, se a gente for lá para Isaías, capítulo 5, os versos 8 e 9, a gente vai ver ela sendo usada nesse mesmo sentido de ir contra, de condenar os ricos. Diz o seguinte, nos versos 8 e 9 de Isaías 5. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ou seja, as pessoas que estão comprando tudo que tem e não deixam para ninguém, estão juntando tudo para si egoisticamente. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, estão aqui usando o mesmo termo que Tiago usou lá. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. Então aqui Deus, pela boca do profeta Isaías, condenando também os ricos que estavam egoisticamente sendo predadores dos pobres. E é a mesma coisa, a mesma linguagem, inclusive, que Tiago usa aqui. Então, ele vai dizer, vocês estão vivendo regaladamente sobre a terra, vivendo nos prazeres, engordado o vosso coração em dia de matança, porque naquela época não existia geladeira, né? Então, quando você matava um animal, você comia ele no mesmo dia, geralmente. Então, esse dia de matança, esse engordar o coração, era no mesmo dia que você matava, você comia. Então, ele está dizendo, vocês estão condenando e matando o justo sem que ele vos faça resistência. Então aqui a gente vê a situação do justo, a situação do pobre, que não tinha nem como ir contra aquilo que estava acontecendo com eles. E essa palavra condenado vem do grego que eles usavam para quando falava da corte de lei mesmo, ou seja, alguém que foi até a corte, até um juiz e estava usando ali aquela causa deles diante de um juiz. Ele está dizendo, vocês estão condenando e matando o justo. Pode ser que eles não estavam matando justos ou matando essas pessoas de forma direta, indo e assassinando elas, mas porque eles estavam não pagando eles, ou seja, fraudando eles e não pagando o salário que eles mereciam receber, eles estavam então condenando essas pessoas à morte, porque eles não tinham como comprar alimento, eles não tinham como comprar remédio, eles estavam então ficando à mercê dessas pessoas. Então é dessa forma que eles estavam, sim, ainda que indiretamente, matando as pessoas, o que é muito, 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 muito sério. E aí, se a gente for em Apocalipse 6, lá em Apocalipse, no capítulo 6, no verso 10, a gente vê que quando é aberto o quinto selo lá no Apocalipse, eles dizem o seguinte, no verso 9, começando. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então aqui são os mártires. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, essa mesma ideia de que as pessoas estão sendo mortas e não há justiça nessa terra para elas, mas que esse clamor deles, como diz no verso 4, está chegando aos ouvidos de Deus. Isso é muito, muito sério. Então, é essa condenação que Tiago faz aqui aos ricos e as coisas que eles estavam fazendo
aterrorizando os pobres. Então é isso que a gente aprende aqui de Tiago, dessa parte sobre as riquezas. Ele é muito firme na sua condenação de que as riquezas devem ser usadas para o bem do próximo e para a glória de Deus. Então, qual que é a aplicação que eu fiz aqui? E uma pessoa tinha me falado que a aplicação dela tá sempre diferente das minhas. Isso não tem problema, é até legal. É o que eu tinha falado para vocês, a aplicação ela é pessoal, ela é a única parte do estudo bíblico que é pessoal, né? E o resto, a observação e a interpretação, não depende de nós, ela é uma verdade absoluta. Mas a aplicação não, a aplicação ela é pessoal, então não tem problema nenhum se a de vocês é diferente da minha. A aplicação que eu fiz. O que é que essas passagens me dizem sobre Deus? Me dizem que Deus é um Deus de justiça. É um Deus que sempre faz justiça e é um Deus que preza a justiça. E à luz do que diz sobre Deus, o que é que diz sobre mim? Me diz que, como uma pessoa que se diz seguidora de Deus, eu preciso almejar a justiça para os outros. E também me diz que os meus pecados foram julgados, sim, porque Deus sempre julga o pecado, mas pela graça dele foram julgados em Cristo na cruz e que eu já me encontro sem condenação, né? Como diz lá, não há condenação para os que estão em Cristo. Então é isso que diz sobre mim. E à luz do que diz sobre mim, o que é que eu preciso fazer? Eu coloquei que como filha do Deus de justiça, eu preciso viver buscando justiça para aqueles que são injustiçados. E de forma prática, né? Então, a gente precisa, o livro de Tiago é muito prático, ele já nos falou muito sobre a vida prática, a fé colocada em prática, e eu creio que uma das formas de nós fazermos isso é buscando justiça para os injustiçados. Aqui nos Estados Unidos, na minha igreja, eu faço parte, por exemplo, de um grupo que nós oramos e buscamos soluções para o tráfico sexual. A gente mora numa cidade aqui portuária, então tem o porto, e infelizmente nós temos um fluxo de tráfico sexual aqui. Então, nós temos tentado orar e buscar em Deus discernimento sobre como nós podemos agir e responder a isso aqui na nossa cidade. Mas qualquer que seja a causa que o Senhor colocou no teu coração de injustiça contra os vulneráveis, que Ele quer que você haja, continue orando, pedindo que Ele te mostre e seja obediente quando Ele te mostrar. Então é isso na aula de hoje. E desculpa que teve que ter vídeo e não live, mas o ensinamento veio de qualquer forma, então eu espero que tenha sido uma bênção para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. A nossa próxima aula é a nossa última aula desse livro de Tiago. E nós vamos fazer, então, a tarefa de casa, é o resto do capítulo 5, dos versos 7 até 20. Tá bom? Um abraço e até lá.